Olá, meus amigos, eu sou o Rogério e nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Código Penal da Vida Futura, que retiramos lá do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. Particularmente, eu gosto mais do tema Justiça Divina. Meus amigos, então vamos falar hoje a respeito do artigo 14º. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre, e que para ele a pena seria eterna. Extraordinário o ensinamento aqui, porque nós já falamos a respeito do castigo. O Pai não castiga, o castigo é uma sensação que eu tenho de estar sendo castigado diante da situação difícil que eu estou suportando, que eu estou passando. Porque no fundo a minha consciência diz, você está passando por isso porque você fez algo lá atrás. Isso é consequência do mal lá de trás. Nós aprendemos claramente no que estamos estudando a respeito da lei de causa e efeito, ou ainda mais, a lei de justiça do nosso Criador. Então aqui, nesse artigo 14º, ele deixa bem claro que aquele que está passando por uma situação difícil, e ele aprende, conforme nós vimos no encontro anterior, não tem mais razão de continuar sofrendo, de continuar se sentindo castigado, porque já aprendeu, a lição foi aprendida. Só que nós aprendemos ainda que o Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio no estágio evolutivo que nós nos encontramos atualmente. O nosso livre-arbítrio permite que eu escolha. E eu, então, recalcitrante na conduta oposta aos ensinamentos de Jesus, oposta às leis de Deus, eu insisto em viver contrariando os ensinamentos e passando por cima da minha consciência, que muitas vezes ela vai acusar que eu estou errado, mas eu passo por cima diante dos interesses que eu tenho. E assim eu tiro proveito do meu próximo, eu agrido o meu próximo, eu engano o outro, eu dou vazão às paixões excessivas que eu ainda carrego dentro de mim, como por exemplo o egoísmo, o orgulho, a vaidade e assim por diante, em vários aspectos. Então nós compreendemos agora que para aquele que age dessa maneira e já começa a sofrer as consequências dos erros do passado, mas não muda sua conduta, não procura se esforçar, não entende que o que está passando é consequência do mal que fez lá atrás e que se mudar a sua conduta, amanhã não sofrerá mais, ele não entende, ele não quer saber de compreender isso, não quer saber de se esforçar nesse sentido e continua tendo uma vida totalmente equivocada. Naturalmente, eu vou estar constantemente suportando os erros do passado. E se eu não pratico aqui algo de bom, mas eu continuo a praticar algo de ruim aqui, quando eu terminar de suportar a consequência de um erro lá de trás, eu vou começar a suportar a consequência de um outro erro. Então, se a minha vida, minha postura é somente contrariar as leis do Pai, do Criador, os ensinamentos de Jesus, eu só vou estar semeando coisas ruins para o meu futuro. E, consequentemente, eu vou estar suportando grandes dificuldades, dores, doenças e assim por diante, relacionamentos, nada vai dar certo na minha vida, porque eu não mudo isso. O Pai permite que eu haja desse jeito, até que a dor seja insuportável e eu busque a reconexão com a espiritualidade e eu diga assim, eu não aguento, eu não suporto mais o que está acontecendo comigo. O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Aí
o nosso protetor que sempre esteve ao nosso lado, mas a gente não ouvia. Aí nós estaremos dispostos a ouvi-lo. E assim nós teremos condições de buscar uma mudança de conduta, uma mudança de postura, nos esforçando em modificar a nossa conduta de acordo com os ensinamentos de Jesus, deixando o homem velho para trás e ir buscando a espiritualização, ir buscando a renovação da minha conduta moral. É assim que funciona. Caso contrário, aquilo que eu estarei suportando ou sofrendo é como se fosse uma pena eterna. Aí nós compreendemos então por que isso constou lá atrás. O entendimento de penas eternas, o entendimento de recompensa eterna também, porque isso está de acordo com o que nós pensamos em nosso subconsciente, porque nós sofremos muito, muito, muito diante dos erros que cometemos lá atrás, e entre nós. Se hoje muitos pensamentos turbulentos ainda passam pela nossa cabeça, mas a gente ainda tem mecanismos para não executar o mal que às vezes ainda passa em nossa mente, lá atrás nós não tínhamos esse freio. Imagine o que nós não fazíamos em outros tempos, em outras existências. Imagine, né? Então, estamos sempre suportando aquilo que fizemos lá atrás. Daí a necessidade de modificarmos esse círculo vicioso e compreendermos que o bem que eu faço hoje eu vou colher ele amanhã. Eu interrompo essa sequência de maldade, de interesse pessoal, de egoísmo, de condutas equivocadas. Eu interrompo. Então a minha vida passa a ser mais fácil. E no plano espiritual, retornando à nossa verdadeira morada, diante dos erros que eu carrego, dos crimes cometidos, nós estaremos lá em sofrimento diante desse quadro que eu exemplifiquei agora. Estaremos em sofrimento. Se eu ficar somente alimentando no plano espiritual a revolta, a inconformação, eu terei a sensação que estarei cumprindo uma pena eterna no plano espiritual. O que não é uma realidade, porque a qualquer momento nós podemos mudar isso. Depende somente de nós. Depende somente do nosso despertar, da nossa vontade. Aí os ensinamentos de Jesus, para que a gente pratique o perdão, para que a gente compreenda, para que sejamos tolerantes, para que nos reconciliemos com o nosso próximo, justamente para não carregarmos esse tipo de consequência no nosso retorno à vida espiritual. E não podemos esquecer que as existências corpóreas, materiais e as espirituais, e as anteriores e as futuras, elas se comunicam. Como que se comunicam? Ora, simples. Hoje eu suporto os erros que eu cometi em outras existências. Sim, é assim que funciona. E depende de mim aliviar isso, melhorar isso para as vidas futuras. Tudo está em nossas mãos. O Pai permite que a gente tome a atitude que a gente queira. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas tem um remédio amargo que nós estamos suportando, que é a dor. A dor e o sofrimento servem para abrir os nossos olhos, para que nós possamos despertar para o chamado que o nosso Pai proporciona em todos os momentos da nossa vida. Que tenhamos olhos e ouvidos para compreender tudo isso. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos. Até o próximo encontro.